queridos companheiros de ideal espírita e aqueles que também não são espíritas, mas são cristãos, ou mesmo os que não sejam cristãos, todos os nossos companheiros de jornada, sejam bem-vindos para mais esse nosso encontro em torno do Evangelho de Jesus. Agradecemos muito à Rede Amigo Espírita que nos proporciona esta oportunidade de levarmos o ensinamento de Jesus a vários cantos. Hoje nós vamos estudar uma passagem do Evangelho que é um pouco controvertida, a paz e a espada. Olhando essa figura de Jesus, parece um paradoxo, que ele tenha dito que não veio trazer a paz, mas a espada. Esse irmão nosso, que veio trazer a lei do amor, esse irmão nosso, que tinha no seu olhar e no seu coração o mais puro amor que nós, seres humanos, conhecemos aqui entre nós. Esse mesmo irmão, Jesus, também veio dizer que ele deixava conosco a sua paz. Não a paz como o mundo nos dá, mas a paz dele, a paz de coração. Então, todos nós, quando vamos interpretar algum ensinamento de Jesus, nós precisamos estar atentos ao real significado das suas palavras. Ele precisava resumir muito a sua doutrina, porque foram só 3 anos de messianato. Então, ele precisava resumir aquelas lições que ele passaria para nós. E muitas vezes nós fazemos a leitura do Evangelho e não paramos para refletir, porque conhecendo a figura de Jesus, conhecendo todos os exemplos que ele deixou para nós, não as palavras, mas os exemplos que ele deixou para nós, no seu Evangelho de amor, na Boa Nova, nós devemos interpretar algumas passagens do Evangelho com o coração, observando que este mesmo Jesus veio trazer a lei do amor e, portanto, ele não se contradisse em nenhum momento do seu ensinamento para nós. Vamos, então, hoje interpretar esse ensinamento de Jesus. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Quem nos fala é Mateus e Lucas. E está no sermão que ele fez para os 12 apóstolos, quando ele foi determinar a cada um a sua missão. Então está lá a missão dos apóstolos, né? Está lá em Mateus, no capítulo 10, versículos de 34 a 36, depois quem quiser conferir. E Lucas, no capítulo 12, versículos 49 a 53. Em Mateus, ele nos diz assim: não penseis que vim trazer a paz sobre a terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pois eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe e a nora da sua sogra. E os inimigos do homem serão os membros da sua casa. É bem estranho quando a gente lê esse trecho e imagina que Jesus falou isso quando passava a missão dos 12 apóstolos.
Mas vamos lá. Não penseis que vim trazer a paz sobre a terra. É necessário que a gente pense que ele não veio trazer a paz, porque a paz dele, não a paz do mundo, ela é construída por nós dentro do nosso coração, dentro do nosso íntimo. Mas vim trazer a espada. A espada, porque nós vamos ver durante esse nosso estudo quantos significados tem essa espada para nós. E separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe, a nora de sua sogra, porque os inimigos do homem serão membros da sua casa. A doutrina espírita, baseada na lei da reencarnação, vem nos mostrar que é no lar, para desenvolver a lei do amor, esse sentimento tão nobre que precisamos aprender, que Jesus veio nos trazer e até hoje ainda não aprendemos a amar. O lar reúne exatamente aqueles espíritos que muitas vezes tiveram alguma desavença no passado, que trouxeram para esta encarnação um compromisso de, nascendo no mesmo lar, poderem desenvolver o amor. É assim que no mesmo lar a gente toma posição de pai, de mãe, de avô, avó, tio, tia, primo, filho, filha, neto, neta. Vamos trocando de posição com os espíritos que nós precisamos aprender a amar, a respeitar, a perdoar e todas as virtudes. De modo que quando Jesus nos traz esse ensinamento, era puramente cheio de amor, que ele vinha nos advertir sobre essa necessidade de trabalharmos este sentimento dentro de nós. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec colocou com o título de Estranha Moral, porque ali ele reuniu exatamente esses ensinamentos de Jesus que parecem um paradoxo, que nos trazem, às vezes, alguma confusão na interpretação. Então, está lá no capítulo 23. E ele diz assim: toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não existe uma só que não se estabeleça sem lutas. O próprio Jesus, quantas lutas ele teve que enfrentar para trazer a sua ideia nova. Ele não era compreendido pelo povo da época, ele não era compreendido pelos letrados da época, pelas pessoas esclarecidas. Tanto é que ele foi buscar para o seu apostolado os mais simples. E pegou de diversos ângulos da sociedade estes companheiros para segui-lo e poderem levar a boa nova, justamente porque, com a mente mais vazia de tanto intelecto, o coração estava mais aberto para receber as lições de amor que ele veio trazer para nós. Mas como Kardec nos explica, toda ideia nova gera alguma revolta, gera um mal-estar, até que ela seja aceita. E gera também, muitas vezes, já que somos humanos e ainda tão mais perto da infância do que da adolescência, da vida eterna, muitas vezes essas ideias tiveram que ser recolhidas, ficarem guardadas por séculos, para depois se tornarem verdades.
É assim que o conhecimento faz muita falta na nossa vida. Porque é através do conhecimento, o conhecimento da verdade, que nós nos libertaremos. Foi Jesus quem nos ensinou. E se, então, foi através de lutas que Jesus conseguiu trazer o seu evangelho até nós, então Kardec vai dizer para nós também que a paz é a força da brandura. Até para sermos brandos, nós precisamos ser autênticos, precisamos ser exigentes conosco mesmo, precisamos ter força de vontade. Então, para sermos brandos, nós precisamos nos trabalhar, lutar contra as nossas imperfeições, até para sermos brandos. E bem-aventurados os brandos, os mansos, porque herdarão a terra. Está lá no Sermão da Montanha, também ditado por Mateus. E continua o Evangelho segundo o Espiritismo. Não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ele explicava isso para os seus apóstolos, seus discípulos. E a gente vê que toda a implantação do cristianismo nos seus primórdios não foi pacífica. Quanto apedrejamento, quantas mortes, quantos espetáculos nos circos, levando os cristãos a serem devorados pelas feras. Quanta humilhação Paulo, Pedro, Tiago e todos os outros apóstolos sofreram para poderem manter viva essa chama da doutrina cristã. Foi então, hoje, para nós é muito mais tranquilo. Imaginem o que era naquela época, o que nós sofremos ou fizemos os outros sofrerem na época de Jesus, por causa da nossa incompreensão e da nossa resistência para aceitar a lei de amor que ele trazia. Mas vem o consolo, porque a nossa doutrina é consoladora e Jesus veio aqui para nos consolar. Do conflito sairá triunfante a verdade. À guerra sucederá a paz. Graças a Deus, sempre depois da guerra vem aquele período de paz, de refazimento, de reconstrução, não apenas física, material, mas de reconstrução moral de todos aqueles que sofreram com a devastação de uma guerra. Ao ódio dos partidos virá a fraternidade universal, mas é preciso que ela seja trabalhada dentro de cada um de nós. É da unidade que vamos chegar, então, à fraternidade universal. Então, as trevas do fanatismo virá a luz da fé esclarecida, da fé que vem nos mostrar que existe um Pai, que Jesus é o nosso irmão mais velho, todo amor, bondade, carinho, ensinamento, exemplo, acolhimento, tudo de bom que Jesus pôde trazer para nós. E continuando, então, nós vamos ver a paz. O que seria a paz no nosso entendimento hoje? A paz, para muitos que não compreendem ainda as lições que Jesus nos trouxe, as lições que até outros grandes missionários trouxeram para nós, essa paz veio para nos ensinar que a paz não é comodismo, a paz não é cruzar os braços,
A paz não é ficar deitado eternamente em berço esplêndido e deixar que nada nos aborreça, que nada nos tire da zona de conforto. Não é essa a paz que Jesus veio trazer para nós. A paz que Jesus propõe, então, não é a paz da contemplação. Eu ficar à toa, mãos vazias, cabeça vazia, como diz o ditado, cabeça vazia é oficina do diabo. Então, ficar só de contemplação, isso não é paz. Porque a consciência depois vai cobrar a inutilidade, a inércia, a falta do que fazer. O Divino Mestre deixou-nos a sua paz. Ele teve o carinho de explicar que não era a paz do mundo, é essa paz que só descansa, essa paz que só quer desfrutar do melhor, sem se importar se está passando por cima de alguém, para trazer o conforto que cada um de nós quer. Então, não era essa paz do mundo que ele queria trazer para nós. Era a paz dele, que é uma paz construtiva, uma paz de ação. Ele ensinou-nos claramente que nós somos os construtores dessa paz. Então, a paz que ele pôde nos dar era do exemplo. Mas ele nos deu, nosso Pai, Deus, nosso Pai, nos deu livre-arbítrio. Então, nós escolhemos se nós queremos construir a paz verdadeira dentro de nós ou se nós queremos permanecer na inércia, permanecer deitados, tranquilos, sem nos preocuparmos com o nosso irmão de caminhada, sem nos preocuparmos com o conhecimento da verdade, sem nos preocuparmos com mais nada nesta vida. Então, ele disse que nós somos os construtores dessa paz, porém, para isso, nós precisaremos saber doar o bálsamo vivificante em favor dos nossos semelhantes. É preciso saber doar. É preciso saber doar-se. Aí muitos poderão perguntar, mas então só quem tem as coisas é que pode doar? Não. Doar é diferente de dar. Doar é aquilo que sai de dentro de nós, e qualquer um pode doar. Um sorriso, um abraço, uma prece, uma palavra. Não custa nada. Então, nós precisamos doar esse bálsamo vivificante em favor dos semelhantes. Esse bálsamo é a paz. Se nós exemplificamos, trazendo a paz da nossa consciência dentro de nós, pelo dever cumprido e bem cumprido, então nós vamos ajudar os nossos semelhantes, conservando para tanto o fogo da luta pelo próprio burilamento no fechamento do recinto do coração. Aí começa a luta, é aí que entra a espada, para burilar o nosso ser, para burilar o nosso espírito, mas é dentro do nosso coração. O campo de batalha é dentro do nosso coração. A espada. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela diz assim: a espada, por fim, favorecerá a verdadeira paz. Olha aí, parece que é outro paradoxo. Como que a espada é que vai fornecer para nós a paz? E aí vem os ensinamentos, de que maneira nós podemos utilizar a espada para tratar do nosso burilamento, nos transformar em cristais maravilhosos de luz, a luz
do Evangelho. Não penseis, pois, que eu vim trazer a paz à terra. Essa modorrenta paz que é feita de ócio e de cansaço, mas a paz dinâmica e gloriosa que é conquistada com a espada flamejante da autoconsciência que dilui a sombra teimosa. Então, em primeiro lugar, é preciso que tenhamos a consciência de que queremos realmente construir o bem e que para construir o bem dentro de nós é necessário travar uma batalha constante, não uma batalha de um mês, uma batalha de um dia, uma batalha de horas, mas uma batalha constante, de segundo a segundo, nos observando, nos vigiando, para podermos utilizar a espada do amor, que nós vamos ver ali na frente, e podermos, assim, cravando-a dentro do nosso coração, podermos burilar e trazer para nós uma consciência mais tranquila, uma consciência mais em paz. Então, as nossas armas para este trabalho interior, na ofensiva contra esses inimigos gratuitos que a todo momento estão aí nos tentando, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o preconceito, o julgamento, tudo isso que são os nossos próprios inimigos e que são naturais, estamos encarnados, estamos envolvidos com esses inimigos, né? As armas que os espíritos nos propõem para que possamos lutar são o amor, a compreensão, a piedade e o auxílio incessante. As mãos muito ocupadas em auxiliar, elas se sentem tão pacíficas, trazem tanta paz para a consciência e para o coração, que dificilmente elas acharão que é um combate difícil, porque será uma coisa automática, será um automatismo, essa transformação interior de um modo de se comportar que aceita as investidas dos inimigos para um modo de se comportar que vai nos trazer a construção da paz dentro de nós, dentro da nossa própria consciência. Então, para isso, para que nós possamos utilizar essas armas poderosas contra o egoísmo, o orgulho e tal, nós busquemos eleger, em primeiro lugar, a humildade. Vamos desenvolver as virtudes que precisamos dentro de nós. A humildade perante o orgulho. Vamos procurar todas as vezes que nos vigiamos, nos pegarmos sendo orgulhosos, vamos procurar inverter o nosso comportamento, trabalhar com os contrários, trabalhar a humildade dentro de nós. Cada vez que presenciarmos o mal, que ouvirmos o mal, que ele não saia pela nossa boca. Que consigamos fechar a nossa boca no silêncio, encher a nossa boca de água, como nos ensinava Chico, e ficarmos um tempão para ver se a gente consegue não falar daquele mal. Se somos atacados, vamos agir de maneira contrária, vamos trabalhar cada vez melhor para provarmos, então, que aquele ataque não nos atinge, porque nós já formamos, já conseguimos construir uma consciência tranquila. E diante da violência, vamos manter a serenidade, não vamos nos deixar envolver. E é tão triste nós vermos que ainda hoje, depois de tantos anos, Jesus enviando seus emissários, como Emmanuel, como André Luiz,
como Joana de Ângeles, como os espíritos que trabalharam na codificação com Kardec, nos ensinando um não à violência. Nos dias de hoje, quando abrimos as redes sociais, o que mais encontramos é a violência. E mais triste ainda quando encontramos companheiros que se dizem cristãos atacando os outros com a violência escrita, porque às vezes nem é verbal, mas com a violência escrita nas redes sociais. Vamos nos vigiar muito. Sigamos, então, ao encontro da vitória íntima, que nos propiciará o passaporte necessário à conquista da vida maior. É nessa luta diária, nessa luta de todos os momentos, que nós vamos conseguir, então, uma consciência tranquila como passaporte para podermos ingressar na vida maior. Obreiros da paz. Emmanuel, então, vai nos dizer que existem os obreiros da paz, aqueles que buscam trazer para nós, através do conhecimento, os esclarecimentos necessários para a construção da paz. Então, são aqueles que falam da concórdia. Olha a prece de São Francisco de Assis. Aqueles que vão trazer a união dos corações, concórdia, com corações unidos, porque a discórdia é aquela que separa os corações, e a concórdia é a que une os corações. São obreiros da paz, os que falam na concórdia. São os que escrevem concitando a serenidade. Quantos livros e mensagens maravilhosas desses irmãos nossos abnegados, como esses espíritos que encontraram médiuns dispostos a transmitirem as mensagens que o Senhor quer ainda nos trazer todos os dias, já que nós sentimos tanta dificuldade em interpretar o seu Evangelho. Então, são aqueles espíritos bondosos que nos trazem as mensagens, os livros, nos convidando à serenidade contra a violência. Os que pregam a necessidade de entendimento dentro das próprias famílias. Quantas vezes começa a surgir uma discórdia, mas existe aquele elemento dentro da família que vai mostrar a necessidade do entendimento entre os membros da mesma. Aqueles que exortam a harmonia, que buscam o equilíbrio, que querem, então, trazer para a humanidade, começando no próprio lar, a harmonia. E não só no lar, mas em todos os ambientes que percorrem. E os que trabalham pelo equilíbrio, para poder manter essa serenidade, essa harmonia, essa concórdia. Mas Emmanuel também nos fala que os verdadeiros pacificadores não são aqueles que ficam de braços cruzados, são os que carregam os fardos dos companheiros, diminuindo-lhes as preocupações. Os que aguentam sozinhos pesados sacrifícios para que os entes queridos não se curvem sob o peso da angústia. Os que procuram esquecer-se para que outros se façam favorecidos ou destacados. E os que abraçam responsabilidades e compromissos de que já se sentem dispensados para que haja mais amplas facilidades no caminho dos semelhantes. Assim, esses são os verdadeiros pacificadores. Quantos, idosos estão aí criando os netos para poderem ajudar os filhos na caminhada, para poderem trazer um pouco de exemplo melhor. Então, todas essas figuras aí são figuras interessantes e outras mais que no dia a dia a gente consegue apontar. Concluindo, então,
Jesus nos oferece a mesma espada que, sob o guante da dor, rasgou o orgulho e o ódio de Paulo, tornando-o o vaso escolhido. Foi quando Paulo enterrou no próprio coração a espada da compreensão, a espada da humildade, da aceitação e da decisão de seguir Jesus, que ele se tornou o vaso escolhido. A espada que desvendou a intimidade da samaritana, e ela tornou-se a mensageira da água da vida, quando Jesus a encontra no poço. E sabendo de toda a sua vida pregressa, faz dela a portadora da boa nova, mostrando que o templo, subir ao templo para orar e se entregar a Deus, não é o templo que está construído em cima de uma colina, é o templo interior. E que essa subida é a elevação dos nossos sentimentos. A espada que rompeu o desvio moral de Maria de Magdala, e ela tornou-se a apóstola do amor junto aos leprosos. Foi dilacerante para ela. Essa espada lhe rasgou muito por dentro, mas foi assim que ela conseguiu a vitória na sua luta. Foi essa espada que dilacerou Pedro com remorso da negação e transformou no exemplo vivo da caridade e do amor aos semelhantes. Como ele sofreu com remorso de ter negado Jesus por 3 vezes, mas ele se trabalhou. Essa espada o rasgou por dentro, mas o transformou. Assim, fica para nós o exemplo de Jesus. Em todos os instantes da sua caminhada, ele procurou, até nos últimos momentos, nos ensinar. Ele morreu na cruz, e nós estamos vendo aí este símbolo de onde Jesus retorna ao Pai. Esse símbolo da cruz nós podemos olhar como sendo ali em cima onde a gente coloca a mão, onde se segura a espada. E Jesus nos mostra que a ponta da espada tem que ser enterrada. Ela tem que ser enterrada dentro de nós mesmos, não nos nossos irmãos, mas dentro de nós mesmos. Porque quando enterrarmos essa espada dentro de nós, atingiremos então este símbolo maior que é a cruz, que na sua trave horizontal nos traz o conhecimento, que é necessário para podermos compreender a verdade, para podermos entender quem somos, para podermos entender a nossa consciência. Mas a ponta da espada enterrada vai nos mostrar a trave vertical, que é a trave do amor, que aponta para o céu, que é a única capaz de nos levar até ele. E assim, Emmanuel nos diz, recordemos assim, que em se sacrificando sobre uma espada simbólica, a cruz, né, devidamente ensarilhada, ou seja, devidamente enterrada no solo, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação. Que maravilha a espada que Jesus nos trouxe. Que maravilha essa oportunidade que ele nos ensinou de lutarmos contra nós mesmos, para que essa espada, dilacerando o nosso coração, o transforme num terreno fértil para recebermos o reino dos céus. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Que assim seja.